Hoje eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi depois de muitos anos fazendo parcerias, que não se encontra por aí, não se encontra em livros e assim, é difícil quem se inclina em tratar, né, sobre esse ponto, em tratar dessas questões, porque são poucos, né, os que se inclinam a estudar parcerias e a trazer essas experiências, vamos dizer assim. É, eu vou explicar para vocês o tanto que é importante nós entendermos as divisões de tarefas dentro de uma parceria. Então, a ideia inicial é tratar desse ponto sob a perspectiva de um crescimento da parceria. Imagina que você está trabalhando com uma pessoa e nesse trabalho com uma pessoa você fez uma parceria para dividir o trabalho ao meio ali, 50%, 40%, né? Se você não tiver organizado de uma forma detalhada o que cada um vai fazer, o que cada um vai ter de prazo, ou o que cada um vai executar, a chance de você perder dinheiro ou perder o seu tempo, né, fazendo esses trabalhos de forma indevida ou trabalhando mais que um outro colega é muito grande. E daí nasceu uma coisa uma coisa que eu uso sempre, que é uma frase que eu sempre uso com as pessoas que eu tenho oportunidade de explicar, de conversar sobre o tema parcerias. E a frase é a seguinte, que a parceria dá errado quando alguém ganha dinheiro parado. Então entenda que no dia a dia, se você fez uma parceria meio a meio, né, cada um vai ganhar um pouco, mas quando você olha para a parceria do ponto de vista da execução do serviço, ou seja, de quem vai trabalhar, quanto vai trabalhar, o quanto que vai fazer de tarefa, de trabalho, aí sim você começa a notar incoerências. Aí você começa a ver, bom, eu fiz o trabalho 1, 2 e 3, mas o trabalho 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9 e 10 foi feito pelo outro parceiro. O que acontece na prática? Uma parceria tem um lado da parceria tem o contato com o cliente e o outro lado executa. Isso é o básico. E nessa dinâmica, geralmente quem está com o lado do cliente tem a oportunidade, tem o acesso, né, a uma empresa, uma associação, um sindicato, enfim, que seja. Ele acaba se colocando na posição de fechar o contrato ou às vezes simplesmente indicar. E aí eu pergunto, né, o que vale mais? Vale mais você, custa mais você indicar o cliente ou custa mais você executar o serviço? E a resposta que eu dou é depende. Então, entenda que quando você está tratando de divisão de tarefas, divisão de preços, você tem que analisar primeiro a posição em que vocês estão. Se eu estou na posição de pessoa que tem um contato muito grande com uma empresa que vai gerar bons honorários, é uma coisa. Agora, se eu estou na posição de um prestador de serviço que é famoso no mercado, ganha muito dinheiro já fazendo essa prestação de serviço, já tem vários trabalhos, vários projetos, começou há décadas, vamos dizer assim, a chance, né, dessa pessoa estar vulnerável a querer dividir 50-50, ela é menor. Então entenda que você tem que olhar primeiro pelo ponto de vista de quem são essas pessoas que estão se aproximando para fazer a parceria. E também a divisão das tarefas. Como você sabe que geralmente quem executa a parte técnica é um lado e a outra parte executa às vezes questões operacionais, e eu acabo falando que é importante essas questões operacionais para as coisas acontecerem, é importante a indicação de pessoas, de clientes para acontecer o trabalho. Muitas vezes, se você coloca as horas no papel, quem está do lado da indicação do cliente, na maioria das vezes, trabalha menos do que quem executa o trabalho na prática ali. Entende? Você está na posição de quem vai executar, vai pôr a mão na massa, o que acontece? Horas e horas de serviço, processo judicial, a recuperação tributária, igual que eu faço, que demora, começa aí com 60, 70 horas, né, cada projeto, que é a expectativa, né?
para execução, 60, 70 horas. Aí eu ficava me perguntando assim, nossa, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou organizar essa parte de divisão de honorários, divisão de tarefas? E aí eu queria explicar para você uma forma muito interessante, muito legal. Inicialmente, eu dividia as minhas parcerias por percentual, que é o olhômetro tradicional que todo mundo usa, todo mundo tem. Posteriormente, eu comecei a dividir pelo nível de divisão de tarefas. E dá muito certo às vezes. Depende muito do nível de consciência de quem está do outro lado. Então, o que é divisão de tarefas? Olha, eu vou ficar na parte de fechamento de contrato, você fica na parte da execução, na hora de apresentar, você ou eu apresenta, na hora de emitir a nota fiscal, você emite, entende? E isso funciona muito bem para situações em que a parceria ela é dividida entre profissionais que não atuam na mesma área. Agora, se você atua na mesma área, ou seja, igual no meu caso, 2 tributaristas, isso acontece muito, é comum nós entrarmos em um outro nível de divisão, que é o nível de divisão, eu chamo nível de divisão por detalhamento, né, é o nome que eu dou, e esse nível por detalhamento, ele consiste em você transformar todo o trabalho em projeto, pegar esse projeto e dividir as microtarefas. Por quê? Porque quando você tem blocos grandes de trabalho, por exemplo, fechamento de contrato, execução de tarefa, apresentação do serviço, apresentação da proposta, apresentação, eu falo de reunião. Você está falando do macro, mas quando você está trabalhando com outra pessoa da sua mesma área, e depois eu vou explicar em outro vídeo como que faz parceria com concorrente, você acaba por fazer o quê? Você acaba tendo que levar um detalhamento maior, porque às vezes no processo de cálculos, de revisões, de análises, de auditorias, você tem etapas e dentro dessa etapa você sim consegue trabalhar com uma pessoa da sua mesma área, mas dividindo e organizando de uma forma extrema. E obviamente, né, esse trabalho específico, esse trabalho detalhado é para quem quer, é para quem gosta, mas a maioria das parcerias que eu faço não é assim. Eu tenho umas 3 ou 4 que são parcerias com esse nível de detalhamento, porque esse detalhamento é para quem quer trabalhar em conjunto. Então o advogado é tributarista também, quer dividir um serviço, quer dividir um projeto, ou seja, colocando a mão na massa em todas as etapas, vamos para o nível de detalhamento. Então fica esse insight para você. A divisão de tarefas, ela pode ser feita de uma forma muito, como se diz, rudimentar, simples, que eu chamo de olhômetro, mas também pode ser feita por o que você... Quais etapas, né, você possui na sua metodologia. Na minha metodologia, eu divido na parte de captura, análise, entrega, marketing, pós-venda, planejamento, eu acho que são isso, captura, análise, entrega, planejamento e a parte do pós-venda e a parte do marketing também, que é importante salientar. E aí você divide isso por percentual, né? Quanto que você vai querer ficar desse projeto, desses trabalhos? Qual parte você vai aceitar executar? E aí eu faço a minha parte e você faz a sua. Agora, se é pelo nível de detalhamento, aí a ideia é justamente você entender o quê? Que você vai ter que ter um cronograma na sua mão para você conseguir executar, para você conseguir colocar em prática isso. E espero que isso ajude você a fazer boas parcerias. Se você quiser aprender a fazer parcerias profissionais, a fazer parcerias fora do olhômetro, com todas essas tecnologias que eu trouxe aqui para você, pode me seguir no Escola de Parcerias, clica no link, preencha o formulário, que depois eu vou lhe chamar para a gente conversar e ver como que eu posso lhe ajudar a acelerar os resultados na sua carreira. Até mais!